Referência à palavra de Deus. Senhor Deus e eterno Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, chegamos diante da Tua presença e já estamos sentindo ela aqui nesta noite, Senhor, em nosso meio, através dos louvores, Senhor, e nós sabemos que o Senhor é fiel, Pai, com a Tua palavra, que o Senhor mesmo disse que onde houvesse 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali o Senhor está, Pai. Ó Deus, queremos nos render inteiramente na Tua presença nesta noite, Pai. E o nosso pedido, Senhor, é que o Senhor ainda permaneça no nosso meio, Pai. Por favor, Senhor, não deixe as nossas fraquezas, nossas falhas, as nossas debilidades entristecer o Teu Espírito, Senhor. Mas faça-se presente no nosso meio mais uma vez, através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, porque sabemos que Tu ressuscitou, Senhor. Nós não cremos num Deus morto, nós cremos num Deus vivo e sabemos que está aqui, Pai. Tome-me em Tuas mãos, Senhor, como um simples vaso, uma simples ferramenta, Senhor. Tire todo o intelecto humano, Senhor, da frente. Tire tudo aquilo, Senhor, que atrapalhe o Senhor de trabalhar no nosso meio. E venha, Senhor, com Teu doce Espírito e se manifeste no nosso meio, Pai. E que pessoas saiam daqui curadas, libertas, salvas, para a honra e a glória do Teu santo e precioso nome. Também humildemente pedimos, Senhor, que Tu tomes o controle de cada coração, de cada espírito que aqui está, Senhor. Que todos os nossos corações estejam, Pai, sujeitos ao Teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Gostaria de aproveitar os irmãos enquanto estão em pé. Gostaria de ler a palavra em Hebreus capítulo 8, versículo 7. Quero desejar uma feliz Páscoa a todos os irmãos. Nós não comemoramos a ressurreição de Jesus somente hoje, mas todos os dias nós comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Só de pensar que nós nos acordamos pela manhã, nós devemos lembrar, o irmão Brana diz que é por causa que Ele ressuscitou. É por isso que estamos aqui. Deus abençoe os irmãos da internet que estão nos escutando, que as bênçãos possam alcançar o teu lar aonde você estiver. Eu creio que deve ter alguns irmãos que estão viajando, mas eu creio que seremos abençoados nesta noite. Hebreus capítulo 8, versículo 7, que diz assim: Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca teria se buscado lugar para a segunda. Deus, porém, repreendendo-os, diz: Virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais nos dias em que os tomeis pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança.
e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois lhes perdoarei a maldade de seus pecados, e das suas iniquidades não me lembrareis mais. Dizendo: nova aliança ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de envelhecer. Gostaria de ler outra escritura em em Provérbios capítulo 28, versículo 13, se vocês desejarem me acompanhar. Quero ser bem objetivo nesta noite. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor. E nós pedimos humildemente que o Senhor venha e vivifique ela aos nossos corações nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Podei-vos assentar, irmãos? De uma maneira simples, eu gostaria de mostrar essa última escritura. Parece não ter muito a ver com o sacrifício, né? Parece não ter muito a ver com a ressurreição, mas na verdade ela tem muito a ver. Porque no Antigo Testamento, todo o ofertante, o pecador, quando ele ia levar o seu sacrifício, ele teria que fazer uma confissão naquele sacrifício, e a escritura que nós lemos, Salomão aos Provérbios diz: aquele que confessa. Então a primeira coisa que o pecador tinha que fazer era confessar. E eu quero tentar, com a ajuda de vocês, irmãos, nesta noite, sei que teria irmãos aqui que poderia trazer um ensino muito bem mais adequado na maneira de falar, de se expressar. E a Bíblia diz que os dons são dados sem arrependimento, e nós temos sim dons de doutores, mestres e assim por diante. Mas da minha maneira simples eu quero tentar mostrar a vocês o que nós já sabemos na verdade. Mas de uma maneira diferente gostaria de expressar a maneira em que o nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou os nossos pecados, as nossas iniquidades, os nossos defeitos, e encarou isso com uma das maiores coragens que o mundo jamais viu. Eu gostaria que o irmão colocasse na tela aquela imagem que eu lhe pedi. Som. Eu vou ter que descer aqui, né? Quantos sabem o que é aquilo ali? O antigo tabernáculo. E nós todos sabemos que no antigo tabernáculo tinha 3 acessos, 3 portas de acesso. Este primeiro quadro que nós vamos ver, onde tem essa cerca, por assim dizer, é o átrio, que eles chamavam de átrio. O segundo acesso
era o lugar santo. Você vai encontrar isso em Hebreus capítulo 9, onde Paulo fala sobre Hebreus. Se algum irmão pudesse desligar essas luzes primeiras aqui, ó, para os irmãos enxergarem melhor. E no terceiro lugar, todos nós sabemos que era o lugar santíssimo. E eu quero tipificar, como o irmão Brana tipifica, esse tabernáculo como o corpo humano. O primeiro acesso é o corpo físico. O segundo acesso, que é o lugar santo, é o espírito. E o terceiro acesso, que é o lugar santíssimo, eu posso tipificar a alma do ser humano. Agora, no Antigo Testamento, se você pegar Levítico capítulo 1 ou Levítico capítulo 16, ali vai narrar como era feito os sacrifícios, os holocaustos, quando um pecador vinha arrependido daquilo que ele tinha cometido. Ele tinha que ter em mão um cordeiro. Espero não estar muito alto aqui, irmãos. Ele tinha que ter em mãos um cordeiro sem manchas, sem defeito, puro, e ele tinha que chegar com aquele cordeiro até a porta, a entrada da tenda, o qual é aquele portão maior que vocês veem ali, que está marcado ali é o portão principal do tabernáculo. Então o pecador chegava com o seu cordeirinho, e ali ele chegava com o seu cordeirinho e colocava as mãos sobre o cordeiro, e o sacerdote tinha que pegar aquele cordeiro, juntamente com o pecador, e imolar o cordeiro, para que então pudesse extrair o sangue do cordeiro. Mas eu quero ser objetivo. Enquanto o sacerdote fazia aquele trabalho, o pecador estava confessando as suas culpas, estava dizendo: eu estou arrependido, eu sou pecador, eu menti, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu roubei, eu estou confessando a minha culpa. E a Bíblia diz que o pecado daquele pecador era transferido para o cordeiro, para aquele cordeirinho o qual ele tinha levado. Então quem levava a culpa dali em diante era o cordeiro, e aquele pecador era livre. Mas eu quero que vocês observem uma coisa, que aquele pecador, os pecados daquele pecador, a Bíblia diz que não eram perdoados, eram cobertos. Por que eram cobertos? Porque era um sacrifício imperfeito. Por que era imperfeito? Porque a vida daquele cordeiro, daquele cordeirinho, novilho, ou cabrito, ou bode, não podia ser transferida para o pecador. E o irmão Brana vem e diz: se a vida, o espírito daquele cordeiro fosse transferida para o pecador, ele sairia pulando e comendo pasto. Então por isso que a vida daquele cordeiro não poderia ser transferida para aquele pecador, e por isso que se tornava uma oferta, um sacrifício imperfeito. Os irmãos estão compreendendo? Eu vou pegar um gole de água aqui, mas fique nessa linha de raciocínio aqui. O sacrifício imperfeito. Enquanto o pecador saía, o sacerdote ainda tinha um processo com aquele cordeiro. O sacerdote, se você pegar Levítico capítulo 1, você vai ver como era feito os holocaustos. O sumo sacerdote pegava aquele cordeiro, imolava o cordeiro juntamente com o pecador, porém o pecador ia com o seu pecado coberto, e o sacerdote levava até uma mesa e tinha que esquartejar o cordeiro, cortar o cordeiro. Após isso, tinha um altar de bronze, o altar do holocausto, o qual é esse que vocês estão vendo lá, ó. Esse primeiro altar,
que é cor de madeira, mas ele era revestido de ouro, de bronze. Este é o altar do holocausto, aonde o sacerdote cortava o novilho, cortava o cordeiro e colocava sobre o fogo que estava no holocausto. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? E quando o sacerdote fazia isso, então ele estava oferecendo uma oferta de holocausto, uma oferta queimada, de cheiro agradável a Deus, a Bíblia diz. Mas ao fazer isso, o sacerdote, aquela oferta tinha que queimar toda. Vamos caminhando comigo aqui. Aqui é o corpo. Tipifica o corpo. Aquele cordeiro estava pegando fogo. Aquele cordeiro estava queimando nas brasas, nesse primeiro altar. Nessa primeira parte, era onde o sacerdote colocava fogo sobre o altar, e aonde o sacrifício daquele que ofereceu o sacrifício, que era o pecador, estava sendo queimado, aonde aquele cordeirinho tinha tomado a culpa daquele pecador, e agora estava sendo queimado. Porém o sangue daquele cordeiro que estava sendo queimado, estava agora nas mãos do sacerdote, e o sacerdote tinha um processo a fazer, e este processo a fazer, era passar pelo lugar santo, certo? E quando o sacerdote chegava no lugar santo, ele tinha que trocar as suas vestes, daquelas que ele estava lá fora, e colocar então, a Bíblia diz ali em Levítico capítulo 16, ele diz que o sacerdote tinha que mudar as suas vestes, colocar a sua roupa de linho, seus calções de linho e assim por diante, vestir a sua pele toda de linho, e então colocar a túnica consagrada, que era a túnica sacerdotal. Acompanhando? Muito bem. Quando ele fazia todo esse processo, mas antes dele se vestir de linho, a Bíblia diz que ele tinha que se banhar o seu corpo. Um sinal do batismo, da lavagem com a palavra, a água da palavra. Estão acompanhando? Ao fazer isso, ao se banhar o seu corpo ali no lugar santo, onde tipifica o Espírito, ele tinha que se trocar as vestes. E a Bíblia diz assim: e vos darei um novo espírito. Vai ligando isso, irmãos. E lhe darei um novo espírito, para que então obtenha o meu espírito. Agora, quando o sacerdote chegava lá, ele não podia entrar assim, de soco, no lugar santo dos santos. Primeiramente, o que o sacerdote fazia era pegar a brasa do holocausto, onde estava sendo queimado aquele cordeirinho, com incensário, pegava a brasa do holocausto, do altar, aquele altar ali, ó. Você vê que tem uma fumaça, tem duas fumaças, não tem? Uma do altar e a outra do lugar santíssimo. Porém, o sacerdote tinha que pegar a brasa do holocausto, onde estava sendo queimado o cordeirinho, e tinha que levar até o incensário. E ele passava pelo lugar santo e pegava, a Bíblia diz, um punhado de incensos aromáticos, e colocava sobre as brasas que foi tirada do altar. E então ele, apenas com um braço, ele tinha que colocar aquele incensário esfumaciando dentro do lugar, para que então o propiciatório, onde a glória Shekinah de Deus estava, pudesse ser tapado de fumaça. Porque Jesus disse a Moisés: e eu me escondo na nuvem da fumaça do incensário. Porque vocês recordam que 2 filhos de Arão morreram porque entraram na presença de Deus e não tinha incenso, e Deus se escondia atrás daquela fumaça. Então precisava desse incensário. Mas agora eu quero que vocês observem, irmãos, que aquela fumaça era do fogo que saía do lugar do holocausto. O mesmo fogo que estava queimando o incenso era o fogo que saiu das brasas do altar. Estão acompanhando? E então, quando aquela fumaça saía, ou seja, subia e cobria o propiciatório,
então o sacerdote entrava para oferecer sacrifícios em prol do pecador, em favor. E quando ele chegava lá dentro do lugar santíssimo, estava lá a arca da aliança, certo? E lá na arca da aliança tinha o quê? As tábuas dos 10 mandamentos, certo? O pote dourado, onde continha o maná, e a vara de Arão. E quando o sacerdote chegava lá, ele tinha que ministrar a propiciação. Propiciatório significa misericórdia. E então ele aspergia sobre o altar o sangue daquele cordeiro que foi imolado lá na entrada do altar, lá na entrada do tabernáculo. Então ele pegava com o seu dedo, a Bíblia diz que ele aspergia 7 vezes o altar. Agora, um tipo do corpo humano, irmãos, um tipo nosso, se nós voltarmos aqui, eu quero que você observe que depois que o sacerdote fazia esse processo, depois que o sacerdote imolava o cordeiro, depois que ele pegava as brasas do incenso, do altar do holocausto, e colocava sobre o incenso, e aquela fumaça subia, você vai observar que a glória Shekinah de Deus só descia no lugar santo dos santos, quando esse cordeiro estava totalmente consumido. Então era onde, quando toda a oferta foi oferecida, era quando a presença de Deus descia. Estão acompanhando? E este era o processo então do sacerdote fazer. Agora, no dia da propiciação, ou melhor, no dia da expiação, que o sacerdote fazia o holocausto, fazia o sacrifício por causa dos seus pecados e por causa da congregação, ele também tinha que fazer o mesmo processo. Mas agora você vai observar que este processo, nesta nova aliança que Jesus fez, foi o próprio Jesus sendo imolado por ele mesmo. Então você vai observar que todo o pecado da congregação, todo o pecado de Israel estava sobre aquele cordeiro, e aquele cordeiro ele não poderia entrar lá com aquele sangue sem antes aquele cordeiro ser totalmente queimado. E a Bíblia diz, e ele foi moído por nossas, o quê? Foi moído por nossas... Então ele estava sendo moído aqui no altar do holocausto, ele estava sendo consumido para o quê? Porque um dia ele disse para os discípulos, importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vier, não vai vir. Então aquela fumaça precisava subir do holocausto, aquele cordeiro precisava ser consumido, aquela fumaça precisava ser subida, para que então a glória Shekinah pudesse descer. E Deus precisava ser sacrificado, Deus precisava ser morto, Deus precisava ser moído por causa das nossas transgressões, para que então o seu Espírito pudesse descer. E se você observar, irmão, este processo de justificação, de santificação, não é diferente com o corpo humano, com a pessoa, com o humano que quer servir a Deus. Você vem e confessa os seus pecados. Você diz, sim, eu estou arrependido. Sim, eu quero a vida eterna, eu quero a salvação, eu quero o Espírito Santo. Mas para você alcançar este Espírito Santo, você tem mais do que só confessar. Você precisa mais do que só falar, eu sei que estou errado, eu sei que eu errei, mas você precisa passar por um local chamado holocausto, onde você tem que queimar a tua oferta, onde você tem que queimar a tua vaidade, onde você tem que queimar tudo aquilo que não presta, para que então você possa chegar no lugar santo dos santos. E o que tinha no lugar santo dos santos? Ali estava os 10 mandamentos, que hoje é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ali estava a vara de Arão, e ali estava também o pote de maná, que simboliza a vida eterna. Agora a vara de Arão tipifica eu e você. Quando a vara de Arão foi tirada do deserto,
e colocada ali dentro da arca, a Bíblia diz que ela esverdeceu, floresceu e deu fruto. Por que que aconteceu isso, irmãos? Por que que aconteceu esse processo com uma vara seca? Por que que aconteceu esse processo com uma coisa que não tinha vida lá fora? Porque aqui ela estava do lado da palavra, embaixo do sangue, e ali ela estava se alimentando de um pote dourado que era o maná, que é a vida eterna. Agora, você vai olhar o processo todo. É fácil confessar. É fácil. Você chegar na porta da entrada, largar o seu sacrifício, mas quando tem que queimar agora, e quando tem que queimar este holocausto, e quando tem que queimar este cordeiro, e quando tem que queimar aquela vaidade, e quando tem que queimar aquele cabelo cortado, e quando tem que queimar aquelas unhas pintadas, deixar é o processo mais doloroso. E observe então que enquanto o sacerdote fazia esse processo, era um processo. Não era um processo, irmãos, de 10, 12 minutos, 10, 15 minutos. Tinha que ter tempo. Porque eles faziam todos os dias. Cada pouco tinha alguém confessando. Aquele altar tinha que se manter aceso. Aquele altar tinha que se manter pegando fogo. Agora tipifica isso para Jesus Cristo, que tomou o sacerdote perpétuo eternamente. Hebreus capítulo 7, versículo 24, Paulo fala sobre o Senhor Jesus Cristo sendo o sacerdote eternamente. Você vai olhar ali. Agora, quando você confessa, você entra, você está confessando. Agora, na parte do Espírito, é a parte mais difícil, irmãos. É a parte onde você tem que vencer aquilo, o quê? Vencer você mesmo, vencer os seus desejos, vencer a sua vaidade, vencer aquilo que é mais grande para você, que é você mesmo, eu mesmo. Por quê? Porque eu tenho um propósito, e esse propósito é entrar no lugar santíssimo, é alcançar misericórdia. Quando o sacerdote entrava ali, então, tanto ele como a congregação recebiam misericórdia. E olha para nós hoje, irmãos, se nós observarmos, Deus ele veio fazendo todo esse processo, só que o negócio é o seguinte: Deus era o próprio sacrifício, e Ele mesmo era o sumo sacerdote. Ele veio e se entregou por mim, por você. Por isso, irmãos, que nós devemos louvar a Deus, honrar o seu nome, agradecer a Ele por todos os dias de nossas vidas, porque Ele nos deu essa oportunidade. Uma vez nós saímos, como nós vimos aqui no Antigo Testamento, saíam sem a vida daquele cordeiro, porque não era possível a vida daquele cordeiro ser transferida para o pecador, mas através daquele sacrifício perfeito, feito na cruz do Calvário, por um cordeiro perfeito, chamado Senhor Jesus Cristo, Ele morreu, foi moído por nossas transgressões, pisoteado pelos escravos, mas Ele pagou o preço por mim e por você, e isso trouxe a vida dEle para mim, trouxe a vida dEle para você. Oh, se isso não nos alegra, então o que nos alegraria neste dia em que estamos vivendo? Oh, meu Deus, eu não sei o porquê, irmãos. Olha o que Jesus disse: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu gostaria de dizer isso. O Evangelho é tão simples, que a Bíblia diz que nem o louco erraria o caminho. Agora, eu imagino, como eu disse ontem, eu imagino Barabás, lá naquela cela,
E eu imagino ele pensando em sua sentença final. Porque, irmãos, enquanto você está numa cama de hospital e recebe uma notícia que vai morrer, a tua vida passa como um filme em sua cabeça. E você começa a ver todas as coisas que você fez e começa a dizer: realmente eu não devia ter feito. Bom, eu tive a oportunidade e não fiz, ou fiz e assim por diante. E aquilo começa a passar. E eu imagino Barabás lá naquela cela, sabendo que estava sentenciado à morte. E ele começou a pensar: realmente, eu assaltei as casas das viúvas, eu roubei, eu discriminei aquele justo, e assim foi. Ele tinha um histórico imenso, ele tinha um ótimo histórico para o que ele tinha feito. Então ele disse: realmente eu mereço essa morte. Realmente eu mereço ser morto. Realmente eu mereço. E ele passou, você imagina, você consegue fazer um quadro em sua mente? Faz você um quadro na sua mente hoje, sendo você que tenha que pagar um preço, na justiça ou em qualquer lugar. Ou numa cama de hospital, quase morrendo. Você está lá e você começa a observar e dizer: sim, eu devia ter feito e não fiz. Eu tive a oportunidade e não quis. E daqui a um pouco aquela porta começa. Eu acredito que deve ter dado um arrepio do calcanhar, a nuca de Barabás. Aquilo arrepiou ele. E ele disse: sim, esta é minha morte, essa é minha vez agora. Chegou a minha hora. Não tenho mais chance. Eu vou pagar pelo um pecado que eu cometi. Eu mereço, eu fiz coisa errada. Eu matei, eu roubei, eu menti, eu prostituí, eu adulterei, eu fiz todas as coisas, eu mereço. E quando o soldado abre a porta, já Barabás estava indo em sua direção, e o soldado disse: olha, rapaz, tem um homem lá fora, chamado Jesus. Eles chamam de Jesus de Nazaré. Hoje eles colocaram o nome de Rei dos Judeus. Aquele homem lá, está vendo? Olha lá na janela da prisão lá. Porque sabe, Barabás foi lá, correu, olhou e viu lá nada mais que um mendigo. E o soldado disse: pois é, eu abri essas portas para você ser livre. Escuta. E o que eu fiz? Quem sabe o soldado disse: sim, eu sei que você roubou aquela viúva. Eu sei que você matou aquele justo. Eu sei que você trapaceou fulano. Eu sei que você roubou as lojas. Então o que eu fiz? Eu não sei. Aquele homem está tomando o teu lugar. Aquele homem chamado Jesus está tomando o teu lugar. Oh, meu Deus. Um dia era eu para ser queimado aqui, nesse holocausto. Só tinha um quesito: condenação, e a condenação era a morte. E quando eu cheguei para ser condenado, o sacerdote disse: espera aí, rapaz, escuta aqui, homem. Eu disse: não, mas eu menti. E tem mais aqui, eu nasci em pecado e destituído fui da glória de Deus, não há chance para mim, eu mereço estar aí. Mas o sacerdote disse: não, tem um chamado Jesus.
Tem um lá que se chama Jesus. E ele disse: deixe que essa conta eu pago. Deixa que eu moro no lugar dele. Porque eu sei que se eu não ir, aquele Consolador não virá. Eu sei que eu tenho muito que vos falar, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Eu fui destituído da glória de Deus, eu estou em pecado, eu estou totalmente separado. Eu não sei. Eu bebi, eu prostituí, eu fiz tudo o que queria para fazer e tive toda a oportunidade do mundo. Eu mereço. Mas teve um cordeiro que tomou o teu lugar. Irmão, se Deus não fizesse esse processo, se Deus não fosse queimado naquele holocausto, preste atenção, igreja, se Deus não morresse por você, você jamais teria a vida de Cristo em você. Porque aquela fumaça precisava ser, aquele sacrifício precisava ser queimado, aquele sacrifício precisava ser consumido, e Jesus, com os braços abertos na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado, Pai, está consumado. E tem mais, quando ele chegou lá no propiciatório, no lugar da misericórdia, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. O que Deus fez comigo? Ele me colocou debaixo do sangue, do lado da palavra, comendo da vida eterna e me dando frutos e frutos de arrependimento. Você viu o processo, irmão? Você compreendeu o que Jesus fez por você? Você compreendeu o que é o sacrifício perfeito? Você compreendeu o que é uma oferta? Deus fez isso por mim e por você. Não ande na rua como um mendigo, não ande na rua como um coitado, irmão. Ande de cabeça erguida, ande de cabeça alta, porque você nada mais é do que um próprio Filho de Deus caminhando neste mundo. Deus nos fez filhos seus. E tem mais, irmãos. Como o irmão Lutero disse aqui, tudo que Deus era, Deus derramou em Cristo, e tudo que Cristo era, Cristo derramou na igreja, e tudo que eu e você podemos ser, é um pequeno Deus caminhando nesta terra. Então, Ele conquistou a morte, Ele conquistou a enfermidade, Ele conquistou tudo para nós. E ao fazer isso, vou repetir as palavras do irmão Lutero aqui. Ao fazer isso, ele chegou lá e o diabo estava batendo seus drinks com os seus súditos. Peguemos o chamado Jesus, peguemos o homem. Ele achou que ia escapar de nós, Não, vamos esperar ele aí. Quem sabe nós vamos dar uma champanhe para ele. Eu vou fazer esse quadro. Eu penso que Jesus chegou. Jesus sempre foi cavalheiro. Jesus sempre foi respeitoso. Ele nunca chegou arrombando a casa. Ele chegou. Quem sabe o diabo lá dentro. Ele chegou. Vai lá. É você mesmo. Eu sabia que eu ia te pegar um dia. Jesus olhou para eles e disse: só um pouquinho. Deixa eu pregar para aqueles que Isaías pregou. Deixa eu primeiro pregar para aqueles que Ezequias pregou. Isaías e todos os profetas, Elias, Eliseu pregou. Eu sou ele. Eu sou de quem Isaías estava falando. Lembra que Isaías um dia disse que uma virgem conceberia e daria luz a um filho? Lembra que Isaías falou que um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o principado estava sobre os seus ombros? Esse sou eu.
Esse menino sou eu. A virgem concebeu, o Espírito gerou. Esse sou eu. Lembra que Isaías falou que o principado estava sobre os seus ombros? Está. Lembra que Isaías falou que ele seria Deus forte? Eu sou. Lembra que Isaías falou que ele seria conselheiro, príncipe da paz? Eu sou. Agora, Satanás, daqui, esse poder que você tem não é teu, é meu. Daqui. Oh, o diabo teve que entregar a chave da própria casa, irmão. Ele foi despejado da própria casa. Sacoiando a chave. Você dá licença? Que eu tenho algo a tratar agora com os meus filhos. Sabe quando uma pessoa fica emburada? O diabo ficou emburado porque ele ficou sem poder. Agora ele não pode tocar em você, ele não pode colocar uma enfermidade, não pode colocar morte, não pode colocar nada em você sem a permissão do Todo-Poderoso, porque Apocalipse 1:8 diz: Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, Ele é o Todo-Poderoso. Oh, o Todo-Poderoso veio subindo as escadarias, num domingo pela manhã, o sol raiando, ele disse: deixa eu me encontrar com os discípulos, deixa eu me encontrar com os meus discípulos, e lá estava Jesus com a chave do inferno, da morte, da sepultura, estava em sua cintura, e ele disse: agora sim eu vou ter com meus discípulos, porque eu tenho poder nos céus e na terra agora. Oh, e um domingo de manhã estava Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, correndo para os discípulos, levando as suas, como o irmão Lutero disse, as suas especiarias. Oh, quem sabe chorando. Oh, nosso mestre morreu. Eles estavam em cinza, irmãos. A Bíblia diz que Pedro pegou o Tiago, o João e foram pescar, e elas estavam indo lá. Oh, nosso mestre morreu, e agora o que vamos fazer? O que vai acontecer com nós? O que vai acontecer com nossa igreja? Ele construiu a igreja e agora nós estamos perdidos. Roma vai nos seguir, os romanos e assim por diante vão nos pegar e vão nos perseguir. E eles chegam lá. As duas mulheres chegam lá e olharam aquela tumba aberta. Irmãos, a pedra era tão pesada que precisou de eu não lembro a quantia certa de homens para mover aquela pedra, mas precisou de vários homens para mover aquela pedra. E ela olhou, elas olharam e disseram: a tumba está aberta. O que houve? Oh! E quando elas foram se aproximando, tinha um varão lá, quem sabe sentado na pedra. O que buscais? Eu sei o que buscais, ele disse. Eu sei a quem buscais. Sabe por quê? Porque Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. E o anjo disse a mesma coisa: eu sei em quem buscais. Eu sei quem buscais. Sim, ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Oh, meu Deus! Ele já ressuscitou. Lá estava Pedro, Tiago, João fechado dentro de casa. E vem Maria e Madalena correndo. Oh, Pedro, abre a porta. Pedro, por favor, abre a porta. Mas, meu Deus do céu, o que é, mulher? Parece que tem alguns romanos correndo atrás de você. Parece que tem soldados correndo atrás de você. Não, o nosso mestre já ressuscitou. O nosso mestre já ressuscitou. O nosso mestre já ressuscitou. Lembra quando você estava à beira da morte, à beira do abismo, à beira do pecado, e chegou alguém e disse: o mestre já ressuscitou, ainda é vida aí, ainda tem sangue no propiciatório.
Oh, pare de brincar. Pare de brincar. Não se brinca com essas coisas, Maria. De repente Jesus aparece. Oh, meu Deus, como era bom o Senhor aparecer aqui neste momento. E quando Jesus aparece, Deus lança sobre ele todas as suas iniquidades, as suas incredulidades. Oh, Pedro, eu imagino fazendo um quadro aqui, Pedro se atirou no chão, chorou, gritou. É o que eu faria. Oh, Senhor, mas como isso? Como isso, Senhor? Lembra que eu falei a vocês? Lembra que eu destruiria esse templo, mas em 3 dias eu estaria de novo? Sim, eu lembro. Ah, irmãos, como o irmão Lutero falou ontem, dali a pouco começou a surgir Abraão, Isaac, Jacó caminhando pela cidade. Jó, você é aquele, o meu Redentor. Oh, você sim, você é o meu Redentor. Todos puderam ver quem ele era. Por quê? Porque Cristo pagou o preço por mim e por você. Agora, irmãos, Ele nos deu acesso quando não tínhamos acesso. Uma vez por ano, o sacerdote tinha que vir continuamente, todo ano, oferecendo sacrifício. E aquele pecado não era perdoado, nem esquecido, a Bíblia diz. Era apenas coberto. E assim foi, e assim foi. Mas um dia, aquele cordeiro nasceu numa manjedoura. E foi vindo puro, imaculado, sem mancha. E a Bíblia diz que não havia engano em sua boca. Não havia mentira em sua boca. Oh, e ele veio trilhando aquele caminho, obedecendo o sumo sacerdote, o Pai. O Pai estava ali ensinando, o Pai estava ali moldando, o Pai estava ali colocando no altar. Mas para quê? Para que nós hoje pudéssemos ter a vida de Cristo em nós. Parece simples, irmão, parece simples, mas a vida de Cristo é a vida eterna, vida imortal. E Paulo disse, quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, é para isso que eu estou lutando, é para isso que nós estamos lutando. E esse sacrifício de Jesus não foi em vão. Não foi em vão. Jesus não morreu em vão. Jesus morreu por mim, morreu por você. Então faça valer a pena esse sacrifício. Vamos nos colocar de pé? Enquanto os músicos se aproximam, eu gostaria de dizer a você que às vezes nós estamos pensando no que Deus irá fazer, no que Deus já fez, mas olha no que Ele está fazendo hoje. Olha para você e olha e tenta imaginar e diga, hoje eu não sou mais quem eu era. Realmente, hoje eu não minto mais. Não roubo mais. Olha a obra que Ele está fazendo. Agora Ele é o sumo sacerdote.
Sacrifício não quero, mas corpo me preparaste. Deixa Ele te guiar a este holocausto, irmão. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa Ele te colocar no fogo da palavra. Deixa Ele queimar toda a vaidade. Deixa Ele queimar toda a mentira. Deixa Ele queimar tudo aquilo que não presta. Deixa Ele fazer isso da sua vida. Dê liberdade para o sumo sacerdote entrar e te guiar e te levar até o lugar santo dos santos, porque é ali que a presença de Deus está. E quando a pessoa chegava ali, o sumo sacerdote chegava ali, era ele Deus naquele lugar. Não tinha associação com o mundo, não tinha associação com mentiras, não tinha associação com adultério, não tinha associação com nada a não ser o sacerdote Deus. Mas hoje esse caminho aberto está para mim e para você. Não é só para o sacerdote e não é só cada um ano, mas é todo momento que você desejar. Essa presença pode estar aí. Então você, sendo queimado pelo fogo da palavra, você pode chegar até ao lado da palavra, receber vida eterna e comer deste maná que não apodrece, que não envelhece. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deixe que falem de você, irmão, não se preocupe com isso. Você fazendo o bem ou o mal irão falar da mesma coisa. Apenas viva para Deus. Você sabe em que mão você está. Você não está na mão de uma igreja, você não está na mão de um pastor, você está na mão de Deus, aquele sumo sacerdote. Deixa Ele te guiar. E o sacrifício foi para isso, para trazer aquela vida de Cristo aos nossos corações. Irmão Ezequiel pede oração em seu favor para resolver um problema de saúde. Ana Paula e Ezequiel pedem oração, estão completando 5 anos de casamento. Irmão Jairo pede oração em seu favor, pois está gripado e com febre. E Deus conquistou isto no Calvário. Largue aos pés de Jesus. Sabia que você pode fazer uma atmosfera de cura, de libertação aqui nesta hora? Não precisa você sair da mesma maneira que você entrou. Não tem necessidade de você sair enfermo, não tem necessidade de você sair oprimido, não tem necessidade de você sair magoado. Você pode sair diferente nesta noite. Senhor Deus, aqui está estes pedidos, Senhor. E nós temos falado, Senhor, do Teu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Ó Deus, e não teria como nós falar outra coisa, Senhor, a não ser pelo sangue derramado. Foi aquilo que nos libertou, foi aquilo que nos salvou, Senhor. E o sangue só não nos perdoou, mas nos manteve perdoados. O sangue só não nos salvou, mas nos manteve salvos, Senhor. E nós rogamos por estes irmãos aqui, Senhor. E colocamos eles diante da Tua presença, Pai. E este problema que tem que ser resolvido, Senhor, Pai, vá na frente, meu Deus. Assuma o controle, Pai. Resolva este problema ao nosso irmão. E estes irmãos que estão completando 5 anos de casados, Senhor. O Teu profeta disse que Deus deu algo além da salvação, foi uma família. E nós Te agradecemos juntamente com eles, Senhor.
E pedimos humildemente que o Senhor continue com estes irmãos, com este casal, abençoando o Senhor, prosperando em seus caminhos, dando sabedoria, força, vigor, e que o amor nunca falhe, Senhor. Que o amor nunca falte no coração deles dois, e que haja sempre aquele amor eterno em cada coração de nós, Senhor. Pai, nós pedimos em favor do irmão Jairo, que está com febre, e pelo poder do sangue de Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal. Enfermidade de gripe, vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Tu estás repreendido. Assim pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus.